Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um Sindicast, podcast do SindPQ, dedicado a fortalecer nossos espaços de diálogo e cidadania. Neste mês de novembro, mês da consciência negra, abrimos um espaço de reflexão e compromisso. Hoje vamos conversar sobre cultura, identidade e transformação social, temas que atravessam diretamente a vida dos trabalhadores. Eu sou o Alex, diretor sindical do SindPQ, atuo nos movimentos antirracistas de Sorocaba, e sou o diretor sindical de base. Estamos aqui para fazer essa discussão sobre o mês de novembro, sobre as atividades, Conexão Sorocaba-Campinas, para a gente entender em que pé estamos aí quanto movimento organizado. E hoje temos como convidado, fundamental para falar desse tema, Daniel Luiz Alves, mais conhecido como Ciro Hip Hop. Ciro tem mais de 20 anos dedicados ao ativismo racial e cultural, sendo reconhecido como um agente transformador na região de Campinas. Atua na linha de frente do movimento hip-hop na defesa e valorização da cultura negra. E hoje integra o Conselho de Política Cultural de Campinas. Ciro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria pedir de novo que você complementasse a minha pequena apresentação aí, se faltou algum tema importante que você acha que é importante colocar aqui, entendendo que toda representação é válida para nós como corpos pretos empoderados, irmão. Tamo junto. É isso. Salve, salve, salve Alex, salve Sindicast, SindPQ aí. Muito obrigado por mais uma vez estar junto, né, irmão? Uhum. Fortalecendo a nossa caminhada, que nosso passo vem de longe, vão para muito mais longe. E aí nós somos mais um elo dessa imensa corrente, mais alguns braços e alguns corpos que estão fortalecendo, unidos com tantos outros em tantas outras lutas importantes. Complementando aí, né, essa caminhada no movimento hip hop, ainda, e aí não é uma caminhada, aí é do primeiro ao último dia, um enfrentamento ao combate ao racismo, que isso não é uma opção, né, não para nós. Exatamente. E estamos aí, né, no interior paulista, fazendo o que precisa ser feito, da nossa maneira, com a nossa cara, na nossa vez. Agradecendo aí, pedindo licença para chegar aos meus mais velhos, as minhas mais velhas, saudando aí os mais novos e as mais novas. E tamo aí, irmão. Obrigado pelo convite, por esse mês importante, mês do hip hop, mês da consciência negra. O movimento hip hop está bem fortalecido, caminhando, avançando. As nossas lutas, nem tanto, né? Sobre a questão racial, falávamos um pouco disso, de alguns acontecimentos bem recentes. Mas é isso faz parte da luta, isso faz parte do pacote, isso mostra o quanto a gente tem que se preparar cada vez mais, tá pronto para todos os desafios, porque não são poucos e são constantes, né? Eles não param, a gente também não pode. Com certeza, irmão, é muito importante. Eu sou um cara assim, curto muito hip hop faz parte da minha vida, muito do que eu sou, devo aquelas músicas de Racionais, Dinaldinho, DMN, D Menos Crime, enfim, tem SNJ, tem uma leva aí de artistas, de grupos de rap que construíram a minha adolescência e fizeram chegar até aqui, né, mano? Sim. Porque é a nossa cultura, é aquilo que nos representa. E uma coisa que é importante que se diga aqui, que o movimento hip hop, muitas vezes o pessoal não fala, mas ele é um movimento mundial, né? Opa. Ele não é um movimento setorizado, ele é mundial, tanto é que tu vê séries, enfim, N situações de França, Estados Unidos, África. Então esse movimento hip hop ele é muito amplo e salva muitas vidas. Isso aí a gente tem que deixar muito bem escurecido aqui, né? Enquanto empretecer essa pauta, empretecer essa discussão e saber o local de fala e sobre o que estamos falando. Exato. Acho que essa questão de colocar nesse lugar de fala e entender que é um processo de movimento social, né? De angariar as coisas sociais. Muitas vezes, aí assim, tentando sentir um pouco aqui a fala e a discussão, a arte produzida pela periferia é vista apenas como entretenimento, né? Mas sabemos que ela carrega uma função mais profunda em reflexão e denúncia social. E eu queria colocar uma discussão aqui que para mim foi muito punk, muito, como é que posso explicar, simbólico, porque eu me vi nessa situação, que foi quando, agora há pouco tempo, o Racionais recebeu o título de honoris causa em Campinas, puxou a leva, agora há pouco tempo a URGS também deu o mesmo título para o Emicida, e trazendo esses representantes, esses quadros, para um outro local social, né? Porque
Porque até então aquela arte que era marginalizada, a primeira vez que eu escutei Racionais escondido da minha mãe, porque a fita falava de crime, de tiro, e a gente entende que aquele momento histórico era um outro contexto. E pô, hoje ver um grupo que, né, lá atrás eu escutava escondido, hoje está recebendo um título. O que você pensa sobre essa situação? Acho que isso é um balizador importante para a gente debater. É assim, todo reconhecimento é importante. E a titulação, a titularidade também faz parte desse processo. Reconhecer a importância do grupo, né? Dos artistas e do grupo Racionais MCs, não é só dar voz dentro de um espaço da universidade pública, mas é reconhecer todo o contexto histórico que esse grupo faz, que esse grupo traz para nós, né? Então, eles são pensadores, eles são artistas que retratam a verdade nua e crua como ela é, a nossa verdade. Então, dar voz e reconhecê-los após um processo de colocar o livro, o disco, né, no Racionais MCs, no vestibular da universidade pública. Depois, a universidade pública reconhecê-los como pessoas importantes e titulação de doutores é fundamental, né? Eu sempre falo que, assim, para mim sempre serão os meus mestres. E aí, ora mestres, depois doutores. Então, para mim é fundamental isso. Eu estava lá, eu participei desse processo, desse projeto, a doutora Jaqueline, minha amiga, conterrânea de Sorocaba também. E sensacional. A Jaque é uma pessoa que, para quem não conhece, doutora Jaqueline Santos, professora doutora da Unicamp, ela também, assim como nós dois, bebeu da fonte do rap, do hip hop. E quando ela veio para Campinas para prestar o vestibular, ela veio com a gente, com a galera do hip hop, do Fórum de Hip Hop do Interior, que ela nos conheceu lá em Sorocaba. E quando ela entrou na universidade, ela falou, eu vou devolver para o hip hop o que o hip hop está me dando. Esse reconhecimento, essa acolhida. E ela, todos os dias, tudo que ela pode fazer, ela devolve, assim, de uma maneira espetacular. Então, agradecer também a doutora Jaqueline por todas as iniciativas e todas as lutas que ela enfrenta, mulher negra, mulher preta, dentro daquele espaço da Unicamp, que a universidade não é pensada para nós, não é pensada por nós, não é e não foi, nunca foi dirigida, organizada por nós, então não é o nosso espaço. E aí, quando a gente se coloca lá dentro e encara as lutas de fato, a gente está de fato transformando. Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Cada ação, cada movimento nosso, a gente carrega muita gente. Ou a gente devolve para quem esteve, ou a gente abre portas para quem estará. Então, a gente nunca faz nada à toa, nunca nada, nenhum movimento nosso é aleatório. Então, é fundamental, é significativo, é simbólico que a última cidade a enforcar uma pessoa preta em praça pública é a primeira cidade que abre as portas e titulariza o Racionais MCs como doutores. É sensacional, Nossa, é isso. Falando aí, os arrepios aqui, parece até que eu tô ligado ao ar-condicionado, porque muito arrepio na pele dessa fala e o quão importante é esse papel, né? Porque assim, quando a gente vê essa ressignificação social e tudo que isso representa para quem acompanha Racionais, acompanha Emicida, a gente quebrando muitas barreiras de forma, para além da questão simbólica, a questão prática mesmo. Né? E aí você trouxe uma coisa muito importante, que é os bastidores, né? Trazer um nome dos bastidores, né? Também deixo meu salve aqui para a doutora Jaqueline Santos, pela questão de como que, tanto que ela lutou, não a conheço pessoalmente, mas como chegou o debate, é importante a gente reforçar esse reconhecimento, porque é aquela máxima, né? Quem vem antes da gente, né? Exato. Então a gente, é uma fala, porque o movimento preto é muito isso, né? A gente tem essa questão da ancestralidade. A ancestralidade, quando a gente fala de olhar para trás, mas é olhar para frente também, olhar para o momento, né? Sankofa, né? Isso. Aquela Sankofa, que olha para trás, o pássaro que olha para trás, para ver o passado, para pensar o presente e pensar no futuro. Então a gente está sempre fazendo esse bem bolado aí, mental e ancestrálico aí a todo tempo. Então, pô, sem comentários. Até um pouco assim, falando um pouco da cena do hip hop lá de Sorocaba, né, trazendo um pouquinho da reflexão também, como eu componho o movimento antirracista, e lá a gente vê que o hip hop ele não consegue furar essas bolhas que Campinas consegue, né? A gente percebe que agora mesmo temos a Marcha Preta amanhã, lá em Sorocaba vai acontecer, vai acontecer do Mercado Distrital, que é um ponto de resistência preta lá em Sorocaba, na Zona Norte, e vai até o
Parque das Águas, onde estaria acontecendo a Feira Crespa, e a gente viu o desmonte da prefeitura, ainda não financiar o espaço, não financiar a estrutura. Então a gente percebe como que aí tem uma fala que é muito, muito pontual. Quanto maior a opressão, maior a resistência. Não por acaso Campinas tem esse, vamos dizer assim, esse feio título de a última cidade escravocrata do mundo, porque o Brasil foi o último a abolir. Então, se Campinas foi a última do Brasil, ela é a última do mundo. Eu acho que a gente tem que dar esse peso para a situação. E, ao mesmo tempo, quanto maior a resistência, quanto maior a opressão, maior a resistência. É a primeira cidade que... E aí, detalhe, Unicamp é uma universidade estadual, né? Não é nem federal. Então, tem que colocar esse lugar também de fala. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo e a resistência de Campinas, né? Mas a gente pensando assim, no Brasil, onde o apagamento das narrativas negras foi sistemático, a simples valorização de si se torna um ato político. Você atua na luta constante pela legitimação da cultura negra, em um país que historicamente tenta apagar essa história. Como a afirmação da identidade e a valorização se torna o primeiro ato de ativismo. Como é que você entende esse ativismo presencial hoje na sociedade? Você estava falando de como você começou ouvindo Racionais, né? Eu me lembro, e aí cada um sente à sua maneira o peso de, ainda bem, né? Ter esse grupo de homens pretos com pessoas pretas e muitas mulheres pretas junto com eles também. O quanto é importante esse grupo, quanto significativo eles são para todos nós. Então eu me lembro que na minha infância o Racionais chega de uma forma assim surpreendente, cara, porque Voz Ativa, a música do Racionais, foi o destaque, assim, aquilo que deu pá na minha mente. Que quando eu ouvi Voz Ativa, inclusive até hoje essa música é muito significativa para mim, que ela é muito atual, né? Se a gente dá um play no Voz Ativa agora, do Racionais MC, você vai ouvir aquelas frases, aquelas rimas, né? Aquelas ideias, você vai falar, cara, ele escreveu, não é possível que ele escreveu essa música lá atrás. Não é possível que os caras gravou isso aí há tantos anos. Racionais é atemporal, né? É atemporal. E pro bem e pro mal, né, cara? Porque a gente continua vivendo isso, ou seja, a gente tá... Eu não sei se são ciclos ou a gente está no mesmo lugar. Eu prefiro acreditar que são ciclos e que algumas coisas a gente não consegue superar ainda. E aí, nesse sentido, a música negra, a musicalidade negra que vem de dentro da minha casa, vem da minha família, ela permeia a minha vida e me ajuda a me construir a minha identidade. Mas o Racionais MCs e o rap em si, é o que me coloca assim, pô, você é um cara preto. Aí você precisa entender que isso é diferente. E era isso no primeiro momento. Você é um cara preto e isso é diferente. Aí você é uma criança negra, depois você é um adolescente preto. Algumas coisas acontecem com você que não vai acontecer com aquele seu amiguinho, aquela sua amiguinha. E isso tem uma explicação. E essa explicação chega pra mim através do rap. A explicação do que, do porquê, do como, do quando, do sempre, da repetição das coisas é o rap que me dá. Então, a minha primeira escola é o rap. Sim. Eu aprendi com esses caras, por isso que eu falo que o Racionais, o Taíde, e aí muitas outras pessoas são mestres mesmo, porque eles formaram muita gente e eu sou um desses discípulos, um desses alunos. Aprendi com eles. Então a importância do reconhecimento, não só deles, mas da cultura hip hop é essa. E eu Ciro, escolhi que o meu instrumento de luta seria o hip hop. Então importante. Eu saio daí cantando rap também. Porque aí eu queria também me colocar e colocar as minhas ideias ou colocar da minha forma. Sim. Então o meu instrumento de luta negra é o rap. E o hip hop na sequência, porque a gente escolhe um dos elementos do hip hop, um dos 4, eu escolhi cantar rap. E aí cantando rap eu fui entendendo o que, o porquê, onde eu estava, essa cidade, então a Quebrada, que eu vim da Vila Costa e Silva, depois a cidade de Campinas e da cidade de Campinas para o resto do Brasil. E aí eu fui me entendendo e me conectando em outras formas de luta, outras frentes de luta, outras pessoas de luta. Então aprendi outro dia eu estava falando, muitas mulheres pretas da cidade de Campinas, além da minha família. Então o comportamento das mulheres pretas, as orientações das mulheres pretas ainda é fundamental para mim. Ainda tudo isso faz muito parte da minha vida. Então aquela coisa de abaixar a orelha e ouvir o que elas estão orientando, ouvindo. E é assim que eu me formei, assim que eu chego até aqui, sabe?
Então, por isso que quando eu chego num lugar, o meu primeiro respeito e a saudação vai para elas. Porque se hoje você me convida e fala, poxa, Ciro, você é um cara que está na caminhada, é importante, é porque elas me colocaram nesse contexto, elas me colocaram na trajetória. E eu só segui. Sim. E estou fazendo, acho que como tem que ser feito. Mas eu venho desse processo, eu venho dessa construção. E aí o Racionais MCs, assim como muitas outras pessoas, muitos grupos de rap, aqui em Campinas, o Grupo Sistema Negro, que também é fundamental, primordial na minha construção e de identidade também. E eu tenho que o rap é meu braço. O hip hop é preto. E aí a gente precisa voltar a falar sobre isso, que é fundamental. Hip hop é uma cultura negra. Como você falou, hip hop está no mundo. Sim, o hip hop é a cultura que está em todos os cantos, de todas as quebradas, de todos os continentes, todos os países, todas as cidades. Todo lugar tem rap, tem alguém dançando, tem alguém grafitando. Todo lugar tem discotecando. Porque o hip hop, ele é a cultura que influencia, é a cultura que chega, é a cultura que dialoga com a juventude mundial. Mas o hip hop é preto. A gente não pode, quando você estiver numa quebrada lá, com os orientais, você tem que culpar, o hip hop é preto e que bom que vocês também absorveram. Isso. Pô, quando você estiver lá com a galera dos europeus e tal, o pessoal de pele bem alva, o hip hop é preto. Sim. E que bom que vocês entendem, que bom que vocês estão absorvendo a cultura. Mas não podemos deixar de olhar para isso, porque é uma cultura preta, uma cultura periférica, uma cultura marginalizada. Exatamente. E quando a gente esquece de falar sobre isso, a gente está ratificando os Jerry Heller da vida, né? A gente está fortalecendo que essas pessoas se apropriem do nosso movimento. Porque a gente não pode esquecer que nos guetos de Nova York o hip hop surge porque a população preta dali precisava de um desafogo. Um desafogo psicológico, espiritual, um desafogo cultural, um desafogo sonoro, e o hip hop surge nesse contexto. Então era a população preta que estava ali, oprimida, sendo oprimida, marginalizada, excluída de tudo. Então é para essa população que o hip hop surge e é com esse intuito que o hip hop dialoga. Agora, obviamente que a gente tem que abraçar todo mundo, tem que trocar uma ideia, porque o racismo não é nosso, né? Sim. A gente é impactado por ele, então as pessoas têm que vir trocar uma ideia com a gente, mas de uma outra forma. Show de bola, mano. Show de bola esse resumão que você fez aí. São algumas piras que a gente tem, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho um local de fala, a sociedade muitas vezes não para pensar sobre os 388 anos de escravidão, né? O Brasil tem 525 de história, né? Põe aspas aí, essa história escrita, contada, o vulgo, nem é vulgo, né? Que a gente usa vulgo para uma coisa que é mais né? A mentira do descobrimento, vamos dizer assim. Mas, enfim, que está datado aí é 525 de história e 388 de escravidão. Então, a gente está na terceira geração, quarta geração sem escravidão. Se tiver acesso ao teu bisavô aí, alguém que tiver o bisavô ou foi escravo ou foi escravocrata. Ou viveu isso aí. Então, assim, a gente ainda está vivendo essa transição. E eu acredito que alguma coisa avançou, mano. Avançou sim, eu acho que a gente tem que a gente não pode deixar de olhar para as críticas, para aquilo que a sociedade não foi, né? Tivemos aí agora a barbárie que foi na Penha, né? Que isso aí era para ter ali era para ter uma intervenção de uma ONU, de uma organização internacional, mas pacifista, nada de Trump com arma e coisa dizendo que aquilo ali é terrorismo, que a gente sabe por trás que está esse movimento, né? E quem paga o preço é corpos pretos. Isso aí tem que se dizer, né? Que na Alphaville aqui, o Roberto Jefferson com granada nos dentes foi conduzido à delegacia, né? Então, preservar o humanismo, ali todo mundo é humano. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Mas a gente vê avanços. Uma das coisas, assim, dando um salto nessa discussão, é que você compõe, mano, o Conselho de Política Cultural de Campinas. Sim. Então, eu acho que eu queria que tu fale um pouco para nós desse local de fala, e isso, para mim, mostra, deixa bem explícito, que houve avanços. Né? Quando o Ciro, que sai lá da Vila Costa e Silva, ocupa um espaço num conselho institucional e consegue se pautar ali e se posicionar, acho que não dá de a gente dizer que não avançou nada, porque também a gente perde a esperança, né? Com certeza. Então, o que você tem a falar desse espaço que está ocupando esse território aí? Nós somos fruto desse avanço, né? Se a gente pode chamar de avanço, mas é um avanço, sim, dessa contextualização, porque a resistência está desde o primeiro minuto, né? Sim. O povo preto que foi raptado,
do seu lugar, do seu território, do seu ambiente familiar, do seu contexto, e jogado no porão daqueles navios, a gente está resistindo desde esse momento. Nunca foi fácil, nunca foi de mão beijada, né? Então, tudo que aconteceu desse minuto, desse segundo para cá, é fruto de resistência nossa. Eu estava numa escola agora, segunda-feira, anteontem, eu estava trocando exatamente essa ideia, porque são muitas conquistas. Infelizmente, não na condição que a gente gostaria, mas a gente está construindo esse país, como você falou, há quantos séculos? A gente está nessa luta há quanto tempo? Então, assim, é muito importante que a gente frise e nunca deixe passar essas coisas. Estamos avançando, sim. Senão a gente não estava aqui trocando uma ideia como essa. Senão você não estaria na direção de uma importante organização social como um sindicato. Sim. Certo? Sim, é um certeza. cara preto. Aqui em Campinas, os sindicatos metalúrgicos, são pessoas pretas na direção também. E tantos outros, né, mano? Sim. Aqui onde a gente está, esse sindicato aqui, que é fundamental para a luta, inclusive do hip hop. Esse lugar aqui é um dos lugares que pavimentou a cultura hip hop de Campinas. Então, quando a gente olha, nós, o movimento de Campinas, nós devemos muito aos sindicatos, à organização sindical. Porque a luta sindical foi uma luta importante que contextualizou e fortaleceu muito a luta do movimento cultural hip hop em Campinas. Todos os sindicatos. Porque são sindicatos que têm um olhar para o nosso povo, um sindicato que dialoga sobre as nossas questões, e são pessoas da direção desses sindicatos que muitas das vezes estão lá na nossa quebrada junto com nós. Você é fruto disso. Então, por esse motivo, o sindicato é importante para nós. Continua sendo importante. Então, a gente não pode cair, acreditar na ladainha que vendem para nós, que sindicato isso, sindicato não presta. Cuidado. Sindicato é fundamental. Se eu estou aqui hoje trocando uma ideia, que bom, dentro de um espaço que eu me sinto em casa, que é um sindicato, é porque o sindicato sempre fortalece, continua fortalecendo, certo? Não perdeu o elo, né? Nós somos a mesma parada. A gente tá lutando de formas diferentes, mas a gente está lutando, a gente está marchando pelo mesmo rumo. Sim, isso é certo? importante. Eu estou marchando pelo hip hop, você pela luta sindical, e a gente está sempre marchando, e a gente está sempre lutando por uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e tudo mais. Então, quando hoje eu me vejo e me coloco dentro do Conselho de Política Cultural da cidade, é porque é um resultado de uma outra luta anterior. O resultado da luta preta aqui na cidade de Campinas, que muito antes do Ciro estar ali, é a galera que estava na resistência, é a galera que usou, instrumentalizou alguns mandatos na vereança e criou o Conselho de participação em política da comunidade negra. Então, hoje nós temos hoje não, há décadas esse Conselho da cidade de Campinas existe, há 25 anos mais ou menos, que é lei, quase primo, né, do Conselho Municipal de Hip Hop. Porque nós, do movimento hip hop, e eu estava ali também perto, quando vi tudo isso, a luta preta e as pessoas pretas instrumentalizaram mais uma frente da luta negra, que foi o Conselho da Comunidade Negra, nós olhamos para aquilo e falamos, por que a gente vai inventar a roda? Só que já existe, esse instrumento é importante por esse motivo. Então, a gente vai só Ctrl-C e Ctrl-V. É mais uma frente de luta. Sim. E aí Campinas cria o primeiro Conselho Municipal de Hip Hop do Brasil. Nossa. E eu tava ali, ajudei a escrever a lei, ajudei a pensar, Caramba. brigamos por causa dela. Gestou o bagulho. Tava ali junto com toda essa galera. E aí eu sempre falo assim, que bom que eu tava com um monte de gente muito boa. Sim. Porque eu era só um cara ali no meio, mas eu tava no meio, né, cara? E aí, sim, quando tu tomou uma linha de frente, ponta de lança. Lugar certo, com as pessoas certas, as ideias certas, era uma construção coletiva e eu fiz parte. Então, também coloquei um pouquinho ali do meu DNA. E aí, essa luta, esse enfrentamento também vem para dizer assim, olha, a cultura que vocês nessa cidade de Campinas acreditam e sempre fortaleceram e construíram, não é essa daí, não. Nós, da periferia, não estamos aí. Nós, povo preto, não estamos aí. As mulheres pretas não estão aí. Então, esse Conselho de Cultura não nos representa. E aí, a gente sai com 2 conselhos. Se a discussão é ter conselho, é instrumentalizar a sociedade civil, a gente agora tem 2. Certo? Tá bom. Mas isso não significa que o outro conselho, que é o que eu ocupo hoje, não seja importante. Não, sim. Ele também é importante. Só que o Conselho de Hip Hop é para discutir as pautas a partir da cultura hip hop. Agora,
Agora, o Conselho de Política Cultural, o nome já diz, nós vamos discutir a política cultural do município, então tem que estar lá também. Sim, Eu tenho até que para estar pautar o hip hop também, como porque eu tenho cultura. que trazer o hip hop para essa frente. Sim. Porque nós, do movimento hip hop, nós discutimos a sociedade de maneira transversal. Sim. Eu não posso dizer que eu sendo um homem preto do movimento hip hop, eu tenho que discutir educação, Sim, saúde, sim. moradia, direito à cidade e tudo que tem mais. Então, através da arma, através do microfone, através da cultura hip hop, eu faço isso de um movimento de luta. Por isso que a gente coloca movimento cultural hip hop. Porque é um Sim, movimento cultural. de luta através da cultura. A gente usa a cultura como movimento porque é um instrumento de luta. E aí, se esse instrumento de luta é tão importante assim, hoje, a produtora que eu faço parte, Reaquise, hoje a nossa produtora é quem preside o Conselho da Comunidade Negra de Campinas. Nossa, então tá. Com uma mulher. É uma mulher que está dizendo como que funciona, que é a Marcela Reis, que está ali e diz, e acompanha, e organiza a política através do Conselho. E ela está na Reaquise. Então, ou seja, o hip hop está à frente do Conselho de Comunidade Negra hoje. Hoje nós temos uma casa de cultura do hip hop de Campinas também, que é financiada pelo poder público, que aí a importância das relações de poder. Sim. Então, o poder público financia, faz a gestão Financeira. financeira, mas a gestão política é com o hip hop. Então, nós temos uma casa de cultura que é compartilhada. Ela é uma parte do poder público, uma parte nossa, mas a gestão política é do hip hop. Nossa. É do movimento Como dizer que não cultural avançou, hip-hop. irmão? Como dizer que não avançou? Pô, São não resultados tem de como, avanço. não tem Nós como. acabamos Entendeu? no início de outubro, nós construímos, nós do movimento hip hop, a primeira conferência municipal de hip hop. Olha só. Uma conferência, todo mundo está Sim. falando da COP, das Tá. conferências, nós construímos a nossa conferência municipal de hip hop. E por que não agora replicar esse modelo para Sorocaba, replicar esse modelo para as outras? Porque assim, as dificuldades são as mesmas. Sim. São as mesmas. Porque o povo preto, a gente foi espalhado do continente africano pelo mundo inteiro. Então, ser preto aqui ou ser preto lá em Sorocaba é a mesma ideia, é o mesmo rolê, é o mesmo processo, é o mesmo Sim, problema, sim. são os mesmos problemas. Então, a gente tem que pegar o que funcionou e onde funcionou e trazer para o nosso rolê. E Como a gente tem feito. eu te digo um barato assim, que eu pago muito pau pra Sorocaba. Eu sempre vou falar Sorocaba, mas eu tá pago em muito casa. pau pra Campinas, mano. Que vocês têm uma mulher preta legisladora que é a Paola, né, mano? Opa, Sabe? Putz, é uma puta referência pra Paola. mim. Eu olho assim de puta, quando é que Sorocaba vai conseguir ter essa representatividade, né? entendeu? E aí entra como que você, que a gente, a partir do momento que você está inserido no processo político-social, você começa a ler os espaços e ter uns avanços efetivos. Por quê? Os conselhos, cara, é isso que eu digo assim, né? Existe política de governo e política de Estado, né? Política de governo é o cara vai ali fazer uma festinha, tira foto, tchau. Ah, foi um evento pontual. É um evento, né? Para angariar votos e tudo mais. Agora, uma política de Estado, que nem um conselho, que nem uma conferência, que vai gerar documento para a próxima gestão poder estudar, poder pautar. isso. É aquela máxima, né? Não, tu tá fazendo pro Ciro, mas tu tá fazendo pro filho do Ciro, pro neto do Ciro, isso. pro neto do Alex. É isso. Sabe? Que vai ocupar essas cadeiras. Nós vamos criar crianças que estão empoderadas mais do que a gente na nossa adolescência. Né? Exatamente. Então a tendência é que a potência seja cada vez maior. Exato. E quando a gente tem essa leitura política do espaço, mano, pô, o céu é o limite, irmão. Então, Saca? é isso. E aí entra essa questão do. E aí eu até em algum momento deixo um convite aqui você encostar lá em Sorocaba para poder fazer um ajuntamento com nós lá, pra gente ver como é. O que tá dando certo em Campinas lá, que os caras têm conselho de hip hop, os caras têm a Casa conferência, de hip hop, tem a casa conferência. de cultura. Sim. Que assim, eu volto a dizer, Sorocaba é um outro contexto. Nós estamos com um governo de direita lá, que é o Manga, né? Republicanos e tal, extremamente conservador, ligação direta, agora envolvido nacionalmente, né? Bombou nacionalmente vários problemas ali, onde o cara teve a capacidade de usar um termo evangélico
pra suborno, né? Pra desvio, né? Tipo, Nossa. você quer um milagre hoje, né? E o milagre pro povo preto nunca chega, né? Jamais. Então, a gente, ainda que eu entenda que a realidade do preto ela é a mesma, não tem nem o que discutir, mas a conjuntura política dos espaços são diferentes, entende? Então, nosso trampo lá em Sorocaba, para conseguir angariar essa união, esse reconhecimento, perpassa pelo legislativo, que a gente uma bolha que a gente ainda não conseguiu furar. É isso aí. Mas você sabe que você me fez lembrar de um contexto muito importante nesse sentido, que é a política de continuidade. Uhum. E aí, quando a gente estava ali no auge, cara, e aí eu falo a importância dos sindicatos, porque eu vou falar referências de data, porque contextualizar o tempo também é importante. Então, meados de 95, 96, 97, aqui em Campinas, a gente fazia reuniões semanais de domingo à tarde nos sindicatos, e a gente se juntava em 100, 150 pessoas. Nossa senhora. E era só uma molecada, que a gente era uma molecada do rap, do break, uma molecada grafiteira, uns DJs, umas minas DJ também. E aí o que a gente queria? A gente queria fazer evento, a gente queria cantar, a gente queria se apresentar. E o nosso baque era porque assim, por que a orquestra sinfônica consegue o que a gente não consegue? Ou por que eles têm espaço e a gente não tem? Aí a gente começou a entender e falou, mas peraí, por que eles têm grana para fazer e a gente não tem? E aí esses questionamentos entre nós estavam sem resposta. Uhum. E aí a importância do povo preto, do acúmulo preto na sociedade. Porque foi esse povo preto, o acúmulo das pessoas pretas, tanto nos sindicatos, como nos partidos, os nossos partidos, que dialogam com a gente historicamente, como as pessoas das organizações sociais pretas, que chamaram a gente e falaram assim, vem cá, esses seus questionamentos têm resposta. O que está acontecendo com vocês é isso aqui, ó. E aí o que vocês estão vivendo não é novidade, porque historicamente é isso aqui, ó. E a gente falou, caramba. Então, baixa a bola, vocês não são a bola da vez, mas vocês são muito importantes, vocês são a juventude. Enquanto juventude, o peso para vocês é esse aqui. Aí a gente, opa. Entendeu? Um caminho. Saca? E esses caminhos que eles foram dando pra gente, essas direções, esses direcionamentos, foi moldando a cultura hip hop de Campinas. E é por isso que as pessoas olham e falam, pô, mas Campinas vocês conseguem, que Campinas a gente encostou nesse povo, esse povo encostou na gente, e a simbiose fez a gente ficar uma coisa só. E ali a gente não era mais o hip hop, a gente era um monte de gente preta que estava de diversas formas lutando pela pauta preta. Por isso que sai 2 conselhos, por isso que as casas de cultura, como nós temos diversas hoje do povo preto em Campinas, então tem a Fazenda Roseira, que não é hoje, isso é décadas e décadas. Mas a gente está olhando para... Por que a gente tem uma casa do hip hop? Porque a gente olhou para Tainã, a gente olhou para o Ibaú, a gente olhou para a Fazenda Roseira e falou, pô, esse é o modelo, então vamos também. A gente olhou para esse povo preto construiu um conselho. A gente falou, esse é o modelo, o povo preto falou, é isso aí, então vamos também. A nossa primeira casa de hip hop aqui em Campinas foi em 2002. Nossa. Quem ajudou a gente a pensar a casa de hip hop foi o TC. Mestre TC. Griot. Ele sentou com a gente e falou, meninada, vem cá. Pô, isso aqui, ó. Saca? Então é isso aqui, ó. Aqui eu tropecei, hein, mano, nessa caminhada, certo? Então, ó, aqui tem um buraco, armadilha, isso aqui é armadilha. Pode pá, mano. Você isso entendeu? aí é um bagulho que... Então a gente tava ali, ó. É a humildade de abaixar a orelha e, pô, vamos ouvir o que eles estão pra falar. Certo? Cleusa, Laudelina. A Cleusa tava tocando junto com um monte de mulher preta, a organização da Laudelina. E aí ela ocupa o primeiro órgão PIR da cidade de Campinas. A política PIR começa com a Cleusa como coordenadora. Olha só. E a discussão da Cleusa foi, então o governo do Toninho na cidade de Campinas assume, e ela assume, ligada ao governo do Toninho com a coordenadoria de política da promoção da igualdade racial. Quem estava lá dentro do órgão PIR? O hip hop. A gente encostou lá e ficava ali, ó. O que tem para fazer hoje? Tem isso, isso e isso. Por quê? Por causa disso, disso, aquilo. Era aula todo dia. Nós vivenciamos essa faculdade na rua. Nossa, cara, você tá falando, sabe o que tá me lembrando? Muito terreiro, irmão. É sobre isso, os Mano, terreiros. eu sou feito no candomblé, tá ligado? Então, pra mim, assim, ó, eu sempre vou trazer esse local de referência. Sim. O Griot falando... E entra um barato louco que muitas vezes a visão ocidental não entende, mano.
Às vezes não é saber como faz, é como saber como não faz. É como não faz. Ó, por aqui não dá certo. É isso, aqui você cai. Eu não sei como faz, mas aqui eu já tentei, não deu. Esse Eu não queima tempo não. nisso aqui. É sobre isso. Entendeu? E é assim o ensinamento que vem. E é isso, estar presente, a presença. É isso. A Cleusa falava, sempre fala até hoje muito sobre isso. Aqui não. Aqui tá errado. Ah, mas e agora? Bom, pra lá vocês têm mais energia, então tenta. Aqui eu já tentei. Isso. Vocês são a juventude. Aqui deu errado. Aqui tem uma armadilha, aqui tem um problema, aqui tem um buraco. Ali, não sei. Juventude é isso aí, vai lá. Mas se não der, eu tô aqui. Isso, exatamente. Sobre isso. E aí no terreiro não é assim também? 100%, Só é mano. assim. É orientação e vai, mano. Pega 100%. aí o seu corre e segue. Então, assim, a gente está vivenciando isso. O que a minha luta hoje é fazer? Longe de ser um griot, muito longe. Ah, não, mas a gente tá no meio do caminho, né? A minha pegada é sobre isso, assim, ó. Eu quero deixar alguma coisa de continuidade. Então, a nossa geração aqui em Campinas, a gente fala muito sobre isso. A gente fez muita coisa, a gente já não tem energia para fazer muita coisa. Isso. Então, o que a gente tem para fazer Mas tem sabedoria, hoje? né? A gente já acumulou um pouquinho de conhecimento. Então, o nosso conhecimento acumulado diz que é importante ter um conselho, é importante ter uma casa de hip hop na região central da cidade. Mas por que na região central? Porque é onde concentra todas as quebradas, é onde todo mundo passa. O busão chega. É onde o busão chega, todo mundo acessa. E aí nessa casa de hip hop tem que ter o quê? Tem que ter uma estrutura de um sofá para você sentar, uma internet para você conectar e trocar uma ideia. Tem que ter uma estrutura se você quiser fazer uma reunião, articular com o seu grupo ou com o seu pessoal, saca? Então tem que ter o seu lugar, tem que ter um banheiro, mano. Tem que ter um banheiro para quando as pessoas estiverem passando no centro falar, pô, preciso usar um banheiro. É na casa de hip hop. Então, essa construção é o que a gente está fazendo e esse é o caminho que a gente quer deixar. Parece muito pouco, mas é muita coisa perto do que a gente já viu e já viveu. E aí eu quero só passar o bastão. Eu tenho falado isso a todo tempo. Eu quero passar o bastão. Mas eu quero passar o bastão com alguma condição, tá ligado? Sim. Ter o Conselho de Política Cultural significa que hoje o nosso prefeito é do mesmo partido que o prefeito da sua cidade. Então. É o mesmo rolê deles, não o nosso rolê. Hoje a gente tem um diálogo e um trânsito com todo o poder público da cidade municipal. E não é com esse prefeito. É com o seu grupo de secretárias e secretários. A Secretaria de Cultura hoje, aí salve Alexandre Caprioli, gosto muito de reforçar isso, se tornou uma amiga minha, a secretária de Cultura, que eu ligo, troco uma ideia, ela liga, troca uma ideia, a gente articula e constrói juntos. A diferença nossa lá. É nesse rolê, eu dou um salve pra ela. Não, mas é importante, eu falei com ela hoje de manhã. Porque assim, a gente construiu essa relação. Só que essa relação tem que começar. E a gente já passou por N secretariados, N secretárias, N secretários, alguns prefeitos. E aí nem sempre foi fácil, né? A nossa vida, nem sempre é a mesma coisa. Mas o que a gente tem? Um instrumento que não importa o que essa pessoa que está à frente do executivo pensa. Não importa o gosto pessoal mais dele. Agora ele tem que nos ouvir. Isso. E agora, para piorar, o hip hop está em todos os conselhos. Nós entramos no Conselho de Juventude. Nossa. Nós temos gente no Conselho de Saúde, temos gente no Conselho de Política Cultural, no Conselho de Comunidade Negra e no Conselho de Hip Hop. E a nossa meta é ir ocupando os conselhos, sim. Conselho que tem luta popular, tem discussão com a sociedade que organiza, a gente vai ocupar de todas as formas com as nossas pautas. Ninguém vai falar, assim que muda. Aquela máxima, ninguém vai falar por nós que nós seja um de nós, né, irmão? Exatamente. Então é um barato que eu digo assim, tu tá falando também, eu volto a dizer, tô toda hora ligando o ar-condicionado aqui, que eu tô me arrepiando toda hora, porque é um barato que eu queria muito conseguir construir em Sorocaba lá, e a gente, eu tô com uma... O que acontece quanto movimento no meu espaço lá, né? Eu componho um movimento antirracista sorocabano, a gente constrói a Marcha Preta, algumas atividades, intervenção em escolas, a gente faz muito. E lá também é o mesmo clima, tem uma molecada lá nova, né? 30 menos, põe aí, 20 menos. Nós já estamos caminhando para os 40, então já não estamos naquele caminho que nós somos o griot nego velho, mas também não somos moleque, né? Então, não consigo correr muito, mas dá aquele piquezinho, né? Corre que nem jogador, eu consigo. É isso. Então, assim, a gente vai dando esse direcionamento para a molecada, porque os pega-ratão estão aí, né, mano? Então, se a molecada não tiver uma referência, não tiver uma orientação ali, tipo, ó... Acho melhor não ir assim, não ir... Que nem agora, tentar nas redes do movimento lá, nós tomamos esse golpe aí da Feira Crespa de ter sumido 70 mil reais lá, que era o orçamento, a demanda que a gente tinha, a emenda que a gente tinha, que a gente não, né? Que o movimento preto tinha para conseguir fazer a Feira Crespa, que é
valor irrisório, se tu for pegar o tanto que é gasto para Mata para Jesus, eventos bolsonaristas e tudo mais. E a gente vê que a direita, se não tiver uma organização muito bem fundamentada, que é o caso do hip hop em Campinas, ela simplesmente boicota mesmo. Boicota mesmo, entendeu? Ontem a gente soltou nossa denúncia lá nas nossas redes sociais, ele é gestor de eventos, é um cara da Secult, ele não é o secretário, mas ele entrou em contato com o movimento pedindo para nós tirar da página, cara. Não, tira da página, que isso aí não vamos tirar, velho. Não vamos tirar. Parece 70 mil aqui, prova para mim que você gastou com evento, que aí eu faço uma retratação, porque vai ficar lá ali como histórico, porque o dinheiro sumiu. Não é tipo, isso aqui não aconteceu, não, depois eu descobri, mas aqui, não conseguiu. A hora que eu perguntei, tua obrigação é me dar prestação de conta, senão não prestou a conta. É isso aí. Então, assim, a gente vai ter que se organizar. E aí, de novo, eu reforço, mano. O fato de vocês terem uma representação preta dentro do Legislativo, da Câmara, eu acho que isso aí muda tudo, porque existe uma força política definida, declarada, e os órgãos públicos sabem disso. É isso aí. Entendeu? Porque a gente vai... Não adianta. Infelizmente, quanto movimento social, a gente vai acabar caindo no Legislativo, caindo no número de votos. Né? Até eu estava debatendo um pouco antes, né, do prefeito ter feito lá um meme com a... Vou falar meme, né? Sim. Com o evento de rap. Com o evento de rap e tal. Mas existem dois elementos importantes, né? Que a gente precisa fazer a crítica onde ela cabe. Talvez tenha sido um pouco leviano da parte dele, mas ele pelo menos ele lembrou do hip hop, mano. Porque ele não fez de bailarina, ele não fez de teatro, ele fez de hip hop. Então isso é importante para ele. Sim. Ou ele quer pelo menos capitanear esses votos. Tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. Do jeito errado, certo? Tá olhando. Tá olhando. Né? Enfim. Então cabe aí até em algum momento, quando toda essa organização chegar e dar as ideias pra ele. Mano, quer conversar com nós? Chama um de nós, mano. Pô, que não vai, né, fazer dessa forma mais vexatória e tal. Se você procura não fazer assim, enfim. E culmina, mano, que aí entra um barato que tem que falar, né? Vocês vão ter um evento dia 7 de dezembro aí, puta de um evento que eu tô vendo como é que eu dou um jeito pra vir. Porque dia 6 nós vamos ter a festa do sindicato, a festa do aniversário do sindicato lá aqui em Atibainha. E aí é no domingo, né, o evento de vocês, eu tô pensando até dar um jeito de ficar por Campinas mesmo, pra pegar esse evento. Fala um pouco desse evento pra nós aí, irmão. Eu vou contextualizar tudo pra vocês. Então, assim, há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, no início do mês de outubro, nós tivemos a primeira conferência municipal de hip hop, a primeira do Brasil, conferência. Hoje tá na moda, todo mundo falando, nós conseguimos. COP 30 do hip hop. Praticamente. Então, cara, é um marco. Sim, é um marco, claro. Porque dali saem várias pautas, muitos direcionamentos. Isso é muito importante. Então, pegando um gancho lá de trás, que você trouxe uma coisa que é fundamental, cara. E aí eu preciso citar o nome. Tiãozinho, Sebastião Arcanjo. Pode eu conheço ele. Enquanto vereador, no final dos anos 90, ele abriu o mandato dele e ele não abriu pro hip hop. Ele convocou o hip hop para ocupar o gabinete. Ele convocou. Então eu fui um desses que, como todos aquele grupo passava pelo mandato do Tiãozinho todos os dias, o tempo todo. Circulava, circularidade, né? A gente entrava ali, sentava e trocava ideia, e ali a gente foi entendendo e aprendendo muita coisa. Um vereador preto, um cara histórico de luta preta na cidade de Campinas, que colocou o mandato a serviço. Como deveria ser, né? Como deveria ser. E ele fez isso, e aí o que eu tô falando para vocês são muitos frutos disso. E aí hoje você cita também, nós temos a Paola, que é também um mandato que e ela coloca o mandato ao nosso serviço. Você vai olhar ali, por exemplo, tem uma galera ali que circula dentro do mandato, que é uma galera preta. A Paola, uma menina preta jovem, muito jovem, e que bom. Porque é uma menina jovem da cidade, que discute, que tá pisando no chão ali. Amassando barro, né? Amassando barro com a gente. Tava conosco ano passado lá na mesa, né? Ela tá com a gente o tempo todo. Gente, convoca ela encosta, né? Então, assim, a Paola é fundamental. Ela tava também nas conferências de combate ao racismo municipal e estadual. Ela discute a marcha das mulheres negras, estava conversando com uma mulherada sobre isso outro dia. Então, a Paola, esses instrumentos são fundamentais. E por que eles são fundamentais para nós? Porque são pessoas que entenderam que elas estão ocupando um espaço que não é delas. Sim. É um espaço de luta. Matou a charada E quando elas entendem e colocam assim, elas colocam essa ocupação a serviço de. A serviço de.
E esse serviço não é delas, não é dessas pessoas. Então, um salve pro Tiãozinho, que foi vereador algumas vezes aqui, foi deputado estadual e sempre fortaleceu. O Fórum de Hip Hop do Interior, o Tiãozinho ajudou a fortalecer. Então, a gente saiu circulando com o hip hop no interior de São Paulo, com ele como deputado também. Conhecemos e rodamos muitos lugares. Então, é um pouco disso. Isso faz parte da construção. E a gente tem que estar disposto. O que a gente tem que entender, e nós aprendemos muito, é também dialogar. Então tem hora Sim. que o inimigo tem uma condição que se você vai direto para o enfrentamento, é bater na parede e voltar. Sim. E aí você tem que pensar, meu, igual a água. Eu vou ter que achar um caminho e eu vou ter que dar a volta porque eu vou passar. Sim. Certo? É o caminho do rio. Você vai passar. Sim. Você não vai seguir em linha reta, mas você vai passar. Mas às vezes a paciência para procurar esse segundo caminho é que falta. E aí é que vem o rolê com as pessoas mais velhas. Não pisa aí que aí tem um buraco. Cuidado, isso aí é falso. Não cola ali não, que ali não vai ser legal para você. Que é essa experiência que nos terreiros a gente tem com as mães de santo, com os pais de santo. É essa experiência que as nossas griots traz para nós. Então a gente conseguiu ouvir e teve um pouquinho de paciência, que é difícil demais, Sim. um pouquinho de paciência de procurar um caminho de contorno. E aí quando a gente encontra o contorno não tem volta, mano. Ah, já Aí era. já era. Tudo nosso já era. Aí você tem o riscado, tem o traçado, já era. Você passa, aí vai passar. Porque não tem como segurar mais. Então aqui em Campinas, pelo sim, pelo não, seja esse prefeito ou o próximo que vier, que tomara que seja do nosso campo, mas o próximo prefeito que vier, a gente vai estar ali. Conselho de hip hop, conselho da comunidade negra, e nós ocupamos todos os outros conselhos que estão aí para ser ocupados pela sociedade civil organizada. Então a gente vai fazer acontecer desse jeito, entendeu? E é um barato que eu sempre falo, assim, na política, é o tensionar sem romper, né, mano? Essa malandragem, tu tensiona, você bate onde tem que bater, mas romper muitas vezes não é estratégico, né? Desde que tem alguma brecha ali, porque é sempre essa via de mão dupla, né? Infelizmente, quando tá num legislativo, num executivo, nós do movimento social, eu vejo que vocês têm muito essa minha pegada, fazer acontecer, mano. Ah, quem é o pai da criança? Se quiser que bote o nominho na foto, a gente coloca o nome na foto. É isso que você quer? Toma. Mas o bagulho chegou pra quem tinha que chegar. É isso. Entendeu? E é uma coisa que muitas vezes nem todo mundo tem essa leitura dos baratos. Né? Fica naquele orgulho de, pá, mas se não fui eu que fiz, melhor não chegar. Ah, mas o cara lá não é dos nossos. Tá, mas o cara botou a emenda, o cara botou a mão no bolso e fez o bagulho acontecer. Sim. Saca? Chegou onde tinha que chegar pro mano do hip hop, pro grafiteiro, pro mano do break. Pô, o evento aconteceu, o microfone chegou, o som tá aí. É isso. Tá ligado? Ah, quer tirar fotinha com nós? Se fortaleceu mesmo? Fortaleci. Então, beleza, mano. Agora, se tu ficou só no Gary, nem aparece com nós que não cola. É sobre então, isso. é um barato que eu sinto que Sorocaba falta um pouco. Essa pegada do tensionar sem romper e saber jogar na política, Sim, saca? sim, e é difícil. Eu te digo assim, ó, tu participou ano passado do nosso movimento lá no sindicato. Não foi um movimento fácil de construir, irmão. Porque quando a gente vai para uma instituição, quando te institucionaliza, que é o meu caso, que estou como diretor sindical, para te perder a mão do feeling da quebrada, é 2 palitos, mano. Muito rápido. Saca? Se eu chegar e dizer assim, agora eu sou diretor. Se eu botar isso tu não ia estar sentado aqui, eu já não ia estar aqui. Já era. Saca? Então a gente se ilude muito com esse conto da sereia, já dizia Racionais, né? Não se ilude com o conto da sereia, porque o bagulho é facinho de tu cair nesse ponto. Exato. E o bagulho já não acontece, aí já entra na vaidade, no ego, no eu fiz, né? Tu trouxe o eu fiz, já moiou. Eu tenho pra mim que é assim, ó. Essas estruturas não são nossas. Exatamente. Porque não foram pensadas por nós. Exatamente. E não foram pensadas pra nós. Então a gente tá sempre ocupando, né? Isso. E essa é a nossa luta. É ocupar. Mas aí o ocupar é também saber como ocupar, é saber quando ocupar, é saber com quem ocupar. Então é muito importante. Ocupar é fundamental, mas se a gente ocupa sozinho, a gente é cooptado facilmente. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. O que é não ocupar sozinho? É fazer o que você está fazendo. Você fez ali, há poucos meses atrás, você fez um rolê e a gente estava ali. Por quê? Porque a gente tem que mostrar, a diretoria é importante, o sindicato é fundamental, é um mega instrumento e a gente tem que usar. Mas a gente tem que mostrar para a diretoria assim, ó, você tá ali, nosso irmão tá ali, a gente tá aqui também. Isso. Ele não tá sozinho. Exatamente. Certo? É por isso que a gente tá. É por isso que quando você mandou uma mensagem, é convocatória, irmão. Aham. Assim, Ciro, tô precisando de você, tô aí. Já é. É o horário e endereço. Eu tô aí, Já é. irmão. E E tem- se não for eu, tem que estar alguém. Sabe por quê? Porque você não tá sozinho. Sim. Porque se você estiver sozinho,
Não tô falando da sua estrutura. Sim, sim. Mas as estruturas Isso, nos no geral. Elas Isso. distorcem a gente. Isso, e aí a exatamente. gente vê os irmão enfraquecido. É. E aí não tem jeito, mano. Enfraqueceu, a gente perde, porque quebra a corrente. Quebra o elo, mano. tá ligado? Você tá Então, caindo, tá certinho nas é ideias. isso. A gente tem que estar aqui por quê? Porque eu tenho que estar aqui com você. Amanhã ou depois você vai falar assim, Ciro, surgiu um outro espaço. Fala, mano, agora manda aquela outra negrona ali, ó. Porque é importante ter mais uma pessoa. Aí depois manda aquela outra ali, porque tem uma cara preta ali que ela é importante. Isso. Saca? E aí pra todo mundo que é da estrutura olhar e falar, putz, esse negócio é louco, hein, mano? Os caras Então, tá vou te cantar uma bola, mano, que até a gente nem teve o feedback do evento do ano passado lá, que foi 2 baratos pra mim, foi louco, mano. Teve um diretor sindical lá que falou, porra, como é que você conseguiu essa articulação toda em Campinas, mano? Me perguntou assim, né? Perguntou do mano da capoeira que fez aquela intervenção, perguntou de você. Eu falei, contatos, mano. Quem tá na base, tá na base. Falei assim. E outro bagulho louco foi nosso time, mano. Nós quebramos o diálogo do opressor no campo da organização. Pá, eles vão atrasar. Teve uma galera que chegou atrasada, mas já começou? 7 horas, irmão. É isso. 7 horas nós tava lá. E nós seguramos o reggae pra você chegar, que tava chegando do trampo. Tava chegando do Você trampo. encostou, pá, fez sua fala. Isso. Mesa preta lotada. Porra, 8 pessoas falaram, mano. E todo mundo encaixou as ideias. Estourar o horário. Pum. Mano, Parece- 7 horas. a Da gente 1 até- pra 7 eu tava encerrando o bagulho. A gente até brincou que parecia que a gente tava assim, combinou a fala, né? Porque a gente falou no tempo, na sequência, então foi um puxando o fio do outro e quando você terminou a mesa, assim, tava todo mundo satisfeito. É isso que eu tinha que falar, fechou. E aí, aí quebrou uma estrutura nessas ideias. Eu trago essa reflexão de novo, porque quando a gente tá organizado, mano, não tem errada, velho. É isso que eu quero deixar aqui nesse podcast, que é um pouco trazido do que já aconteceu, para quem não acompanha até, tá nas redes do sindicato, aquela nossa mesa. Importante que se diga, quem quiser entender o que a gente está falando sobre isso, teve o lançamento do nosso livro, Manuel, Irmãozão, as Mina Preta falaram, Nossa. Mano da Capoeira representando os griot, todo mundo lá, e foi certinho, mano, do jeito que tava no script. E aí não tiveram uma vírgula para falar, irmão. Vamos falar o quê? Se tiver que falar, tem que elogiar, tem que agradecer. Exatamente, Ali mano. foram muitas aulas, né, cara? E aí, nessa organicidade, que eu acho que a gente tem que começar a entender os que tu falou, né? Os desvios que a gente vai ter. A gente tá construindo um outro evento um pouquinho maior, tá dando um pouquinho mais de trampo, mas daqui a pouco estoura, porque dá trampo também pra gente dedicar. Mas até, inclusive, você tá na fita, você tá sabendo. No momento certo, você vai ser convocado de novo, mais gente com nós. E é isso, mano. Mano, muito bom trocar ideias. Se tu quiser deixar aqui, ó, uma última mensagem pros trabalhadores aí, principalmente pros trabalhadores pretos, da nossa base aí, que... Eu vou falar de um lugar que é o meu lugar de fala, que é da cultura. E aí eu vou pegar um gancho e falar sobre isso. Então, nós estamos fazendo esse ano o 12º Campinas Hip Hop Festival, que é um dos maiores eventos de rap, né, hip hop da região de Campinas. Não sei se no interior de São Paulo tem outros muito grandes também, mas a região de Campinas é um dos maiores. E aí todas as pessoas estão convidadas, quem conseguir assistir, vai rolar dia 7 de dezembro agora, próximo domingo, o primeiro domingo de dezembro. Então tá todo mundo muito convidado na Estação Cultura. Eu não vou falar a playlist dos artistas aí, mas assim... Procura nas redes que acha. O mestre Mano Brown, e tem sim. a Reaquiz, a produtora Reaquiz, nós estamos lá também, mandando o nosso som, nossa rima, da nossa forma. Então, sejam bem-vindos para curtir, apreciar também o nosso show, que também é importante, né? Lógico, com certeza. E aí, desse lugar de fala, eu vou falar o seguinte, né, meu? O quanto é importante a organização sindical para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Porque na pandemia, se a gente tivesse organizado como uma estrutura sindical, nós da área da cultura, a gente talvez teria sofrido um pouco menos. Porque a gente sofreu individualmente. E quando a gente está organizado, por exemplo, através de um sindicato, de um partido, de uma organização social, a gente não sofre individualmente. A gente sofre, mas a gente sofre em coletivo. Isso ameniza a dor. Então, a área da cultura gera muito emprego. O movimento hip hop gera muito emprego. Nós somos um dos segmentos de música mais ouvidos do mundo. Como você começou falando, a gente está com artistas em filmes, produzindo filmes, criando documentários, escrevendo livros. Então a gente transcendeu a parada da música, da discotecagem, do grafite na parede. A gente transcendeu a gente está além. Isso e além. E isso gera muito emprego.
O Campinas Hip Hop Festival, pelo tamanho que ele é, no mínimo 15 mil pessoas a gente coloca Nossa ali, irmão. Senhora. Então, assim, imagina o que a gente não coloca de gente para trabalhar ali. Sim. E na produção do evento é a galera preta. É muito louco. O meu irmão, o Gregory, o MC, né? Gregory de 1000 anos, ele que é o cara que tá à frente, teve a ideia do projeto junto com o Henry, mas aí o Henry, infelizmente, já não tá entre nós, então o Henry continua abençoando, é por isso que o evento continua forte e só cresce. E aí o Gregory faz isso. E a nossa construção coletiva fez com que, aí fazendo as conexões, né? No ano passado, esse ano o prefeito fez um videozinho de inteligência artificial que, desculpa, prefeito, pegou muito mal, né, cara? Você podia fazer melhor, você podia fazer como você fez no ano passado, que você convidou o movimento hip hop na prefeitura, no salão da prefeitura, e passou o microfone para nós dizendo: quem sabe falar o que precisa ser dito são eles. E aí você deu o microfone e você ficou ali do lado dizendo: o prefeito está aqui validando o que vocês estão falando. Esse é o jeito certo. Aí no próximo, quem sabe, né? Numa próxima vez você vai ter oportunidade, porque o hip hop não para. O hip hop continua. Nós estamos 50 anos e além. Então é sobre isso. Estejam convidados. Muito obrigado, irmão, pelo convite. Muito obrigado ao sindicato por mais uma vez convidar, colocar a pauta preta no centro do debate e que isso aconteça e a gente se fortaleça para que acontecer mais vezes ao longo do ano, que isso a gente consiga fazer mais vezes e que nesse Sindicast aqui, quero ouvir muitas vozes pretas, muitos rostos pretos aqui. Por favor, convidem as pessoas para a gente dar voz, para a gente aprender um pouquinho, e tem muitos nomes de mulheres importantes nessa cidade aqui que podem contribuir demais. E é isso, é sobre isso. Tamo junto de verdade. Bem, eu deixo um recado, né, também, enquanto diretor sindical do SINDPQ, para a categoria, né, para a gente fazer reflexão sobre a consciência negra, sobre todo esse histórico de barbárie que a gente tem na sociedade brasileira. É importante reforçar que foram 388 anos de escravidão. Tem gente aí que fala que, mas não precisava um feriado. Fica um dia no sistema de escravidão, um dia só. Precisa muito, agora não pode falar mais escravidão, né? Análogo à escravidão. Fica um dia aí trabalhando num sistema análogo à escravidão, sem um sindicato para te defender, para você ver se 388 anos não seria bem pior. Então fica essa reflexão, a base tem que ter esse entendimento de que as coisas mudaram, nós vamos ter pesquisador preto, nós vamos ter pesquisadora preta, nós vamos ter gente preto na tecnologia, como já sempre tivemos. Opa. É importante que se diga que na época da escravidão, até isso é uma fala que eu gosto de trazer para reflexão. Muitos pretos que vieram de África detinham conhecimentos técnicos que os portugueses não detinham, mano. Muito conhecimento. Saca? E aí parece que a gente só veio para colher algodão e carregar burro nas costas. E não é isso. Vai pegar a parte de metalurgia, que é a região de Sorocaba, lá, fazenda Ipanema. Se tu for pegar o estudo mesmo, na época, os portugueses não detinham o Tratado do Ferro para construir aquele negócio de Ipanema lá, a estrada de ferro e tal, né? Então, assim, aquilo lá é tecnologia de ponta para a época e precisa ter colocado isso nesse lugar, né? Quanto tecnologia de ponta para aquela época. Hoje, lógico, né? De lá para cá muita coisa mudou, mas esse peso histórico eu preciso que traga para essa reflexão e que os pesquisadores pretos da nossa base se sintam representados por isso, para não achar subestimado. Isso. Então fica essa minha fala de finalização. Ciro, muita gratidão. Obrigado. Mais um Sindicast SINDPQ aí, participando, entrando nas pautas. Agora eu me comprometo em logo menos a gente trazer uma mulher para debater, uma mulher preta, que eu acho que falta uma mulher preta para a gente trazer essa representatividade do que uma mulher preta sente na sociedade, seja uma mulher preta da própria base para se colocar quanto a trabalhadora da tecnologia. Mas a gente vai discutindo, vai debatendo e aos poucos os avanços estão acontecendo. Gratidão, pessoal. Até a próxima aí. Falou, galera!